Mulheres de 5 ministros de Lula são nomeadas para cargos públicos com salário de até R$ 37.500. 5 mulheres de ministros do governo do presidente foram nomeadas para cargos na administração pública federal, em Brasília, ou indicadas para tribunais de contas estaduais, desde que Lula assumiu a presidência em janeiro. A apuração é do Estadão. Entre as nomeadas está a enfermeira Aline Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi indicada após seu marido assumir o cargo no ministério. Ela assumiu o cargo de conselheira no Tribunal de Contas dos municípios da Bahia em março. No começo do ano, a ex-deputada federal Regiane Dias, esposa do ministro Wellington Dias, responsável pela pasta de desenvolvimento social, foi nomeada para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Segundo o Estadão, as remunerações das esposas dos ministros variam entre R$ 35.462,22 e R$ 37.589,96, podendo ultrapassar os 50 mil com benefícios e indenizações. Outro nome é Diana Estela Haddad, professora titular da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e esposa de Fernando Haddad. Ela assumiu como secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde após seu marido assumir o cargo do ministro da Fazenda. Estela Haddad recebe um salário de R$ 10.166,94. A esposa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT, e a pedagoga Nilza de Oliveira foi nomeada em março como secretária adjunta da Secretaria Especial de Articulação do Monitoramento da Casa Civil. Sua remuneração atual é de R$ 15.688,92. A esposa de Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, Tássia Azevedo Alves, foi nomeada em janeiro como assistente parlamentar do senador e senadora Tereza Leitão, sênior da senadora Tereza Leitão. Sua remuneração atual é R$ 18.240,29. Em janeiro, a advogada Carolina Gabas Tucci foi designada pela Casa Civil para ser secretária adjunta da Secretaria de Gestão do Patrimônio da União, do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos. Carolina é ex-mulher do ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, Vinícius Marques de Carvalho. É servidora concursada. Sua remuneração atual é de R$ 22.208,75. A separação do casal ocorreu há 3 anos. Em nota, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República informou ter usado o critério de qualificação profissional para nomear as esposas dos ministros no Executivo. Todas as mulheres citadas pelo Estadão têm carreiras pessoais, currículo histórico e experiência no setor público para assumirem as funções das quais foram designadas. Não se trata, portanto, de favorecimento ou troca de favores, assegurou a pasta. O órgão informou ainda que todas as referidas nomeações são legais e apresentou o currículo das mulheres. Depois eu vou falar, vou deixar a Juliana, a bola está contigo. Então, eu acho que de hoje, dos assuntos que a gente debateu aqui, é um dos mais delicados de se falar, porque a gente está falando de uma prática que é condenável, que é o nepotismo, né? E entendendo que, muito embora exista currículo, muito embora exista o trabalho dessas mulheres, e aí são mulheres, e para mim, de novo, me pega num lugar muito especial, que é da gente ter a oportunidade de trabalhar e de mostrar que a gente pode ser mais do que esposa de determinado político, de determinada pessoa, né? A gente precisa ter muito cuidado com a coisa pública. E aí uma das coisas que me chama a atenção é justamente a esposa do controlador da União, que são separados e que ela já era servidora. Acho que nos casos em que a pessoa já está trabalhando e ela tem uma ascensão ao posto, ela já faz parte daquele quadro, ela teve uma oportunidade de ascender o posto, isso não se configura. Agora, todas as outras que estão sendo citadas, e eu fico muito preocupada quando a gente cita as pessoas diretamente, né? É uma exposição que é feita, mas é isso, está lá no portal da transparência, todo mundo vê. E para isso que existe o portal da transparência, senão as pessoas não veriam esse tipo de notícia ou constatariam esse tipo de prática. E isso traz uma instabilidade tão grande da relação que a gente tem que ter com a coisa pública, que me preocupa, vai ser sempre algo que vai dividir diversas opiniões, porque não é uma questão de qualificação apenas, é uma questão de relação do poder público com a sociedade e de mostrar para a sociedade transparência, de mostrar ética, de mostrar moral. Então, a despeito de qualquer qualidade,
que todas essas mulheres tenham e que foi comprovada por conta dos currículos que foram apresentados, a preocupação é de você revelar velhas políticas dentro dessa relação que o Estado tem que ter com a sociedade. Então, para mim, é sempre muito preocupante. A gente vê que essas práticas vieram do governo passado, dos governos anteriores, e se repetem nas 3 esferas de poder. E isso precisa ser racionalizado por quem está na gestão pública, por quem está dentro desses cargos, principalmente os cargos que são políticos, né, que são indicações dos chefes de Estado, enfim. É de fato algo condenável. Tá na lei, tá lá no STF dizendo que a prática de nepotismo é um crime no Brasil. Então, como que a gente minimiza essas questões e como que a gente não expõe, né? Se você sabe que isso é errado, se você faz, você está expondo 2 vezes. Você está se expondo a pessoa e expondo a fragilidade do Estado. Então, isso é, de fato, é até constrangedor falar sobre, porque todo mundo comenta sobre isso, né? Todo mundo fala sobre... eu me lembro no governo anterior, a questão das esposas dos militares e não sei o quê. Enfim, tudo isso revela as fragilidades da política brasileira. Essa é a grande real. O que me chama a atenção, Ju, primeiro, lógico, a matéria, o jornalista fez o seu melhor e com certeza trouxe a informação. A indicação por indicação, a gente entende que ela esconde, ela não esconde, ela existe. E que muitas vezes não é dito e não é colocado a público. Por fato de serem as mulheres, isso veio a público. Isso me deixa incomodado. Porque dessas 5 mulheres que estão nessa situação, se eu for observar, tem um universo maior de homens que estão exercendo funções de indicação que realmente trariam desconforto. Eu acredito que de todas elas, as 2 que assumiram os tribunais de contas, aí sim é uma preocupação ainda maior, porque é um tribunal de contas, é um órgão fiscalizador, é um órgão de verificação, e para que se tenha transparência, é de bom tom que essas coisas não aconteçam. Foi o que o ministro falou em relação ao presidente Lula indicar o seu advogado para ser uma das pessoas a assumir a cadeira no Supremo. Todos têm o direito, mas não é de bom tom, não cai bem. Fica uma situação... Agora, indicar o Tribunal de Contas, na verdade é você querer passar na cara do brasileiro que você pode fazer qualquer coisa. E não é só mulheres no Tribunal de Contas, nós temos filhos de senadores que são ministros. E se nós formos abrir essa caixa de Pandora que tem que ser aberta, tem muito mais homens nessa função que tem que ser colocados, né? E infelizmente as mulheres acabam vindo nessa situação e não se observa de fato necessário que é nepotismo ou indicação prevalecendo interesses. Os salários altíssimos, mas tem gente ganhando muito mais ainda e que precisa ser mostrado, né? Então essa questão, ao meu ver, ela traz para o universo feminino um peso e não vou falar nem execução pública. É sempre uma exposição, Márcio, é sempre uma exposição desnecessária. Nós vamos observar assim, as mulheres, tem essas mulheres nessas situações, e quantos são os homens que também têm? Vamos tirar o gênero e colocar essa proximidade pessoal, a mulher de fulano, e o filho de ciclano, e o primo de Beltrano, e não sei de quem mais, e está lá João, Maria, José, Oswaldo, qualquer um que tenha as suas indicações dentro desse sistema. A lei é clara, né? Ela fala em a relação de cônjuges, parentes e afins até 3º grau. Está lá, está na lei. O que eu trago aqui é constrangedor justamente porque essa exposição à questão das mulheres, né? E aí me dá uma sensação de que questiona-se até a qualificação dessas mulheres. Eu acho que a questão não ou rotula, né? A esposa do fulano, tá a esposa do beltrano. Não considerando... Eu acho que até essa questão que o governo responde, né? Olha, foi justamente pela qualidade profissional de cada uma tem a sua história. Mas tem que tem essa qualidade para assumir também, para evitar essa situação? Exatamente. Como é que isso se procede, né? A justificativa existe. Mas como isso se procede diante de outros... Porque assim... Eu me lembro agora, tantas outras pessoas que têm a mesma qualificação. Me lembro agora a ministra Aniele Franco,
logo quando assumiu, ela comenta, teve ali não foi um desentendimento, mas foi uma questão da Simone Tebet comentar que não teriam tantas mulheres para que ela convidasse para fazer parte do planejamento, que ela queria trabalhar número igual de homens e mulheres dentro da estrutura do Ministério do Planejamento. E a Aniele falou, não, tem sim, vamos procurar que tem. E, inclusive, o Ministério da Igualdade Racial está aberto, principalmente, a indicar mulheres negras que possam estar Muitas nessa posição vezes de colaborar com o governo. Quantas e quantas servidoras? Eu sou uma servidora pública de carreira. Né? Então, assim, quantas vezes a gente espera a realidade de um plano de carreira, de poder ascender a uma posição melhor dentro da estrutura pública, para colaborar com a sua cidade, com o seu estado, com o país, a partir do seu serviço, e muitas vezes isso é negado porque você tem determinadas práticas que vão nesse cerne, que é muito complicado. Mas eu, de toda a matéria, o que de fato me incomoda muito é essa exposição sempre da mulher, como se ela não tivesse qualificação, como se ela tivesse que depender de padrinho, de marido, para poder ter seu espaço de trabalho. Isso me incomoda muitíssimo, mas, evidentemente, foi como eu falei aqui, essa questão da relação política dentro da estrutura do poder, da relação de nepotismo, isso é condenável, e se foi condenável em outros governos, não seria agora que não seria, né, condenável. Condenável a todo tempo, né? Condenável. Exatamente. Volto a falar. Contra a lei, é condenável. A questão da Tebet, não tem mulheres, talvez não tenha mulheres com indicações, né? Não chegou, né? Vamos abrir tem um espaço. Faz chamamento público, faz tá tudo concurso público. Politicamente. Pô, tá tudo amarrado, Hein, Márcio? Faz concurso público, faz chamamento, identifica dentro do seu setor quem são aquelas potenciais. Sabe, a impressão que dá é que quer empurrar a goela abaixo, né? Vai de qualquer jeito. Agora você trouxe uma questão importante, eu estava lendo sobre isso também, né? Quando você compartilhou a pauta, que é essa relação do Tribunal de Contas. É difícil, né? Dentro dessa questão toda também há algo a destacar, porque, querendo ou não, você tem ali alguém que está dentro da estrutura de fiscalização, alguém que pode te não soa defender, bem, que pode te antecipar. Então, isso é bem complicado. Não soa bem, entendeu? Não soa bem. Não soa bem, não fica legal, né? Não fica bacana. Sabe? Difícil. É um tema muito delicado. A gente já tem a situação toda aí. Então, já se tem tantos problemas, né? Vamos criar mais um. A intenção não era essa, né? Mas vamos lá. Vamos criar mais um. Só que a imprensa está olhando e está aí uma situação que está sendo colocada e todo mundo acompanha. Lembra lá do prefeito lá de Araucária, que houve toda aquela situação, a sogra dele saiu do cargo, aquela tudo mais. A imprensa houve essa situação. Vamos ver qual é a repercussão agora, né? Existem cargos técnicos que a gente entende que podem ser ocupados e acaba não influindo. E aí existem cargos que a gente entende que a influência é muito grande. Os cargos principalmente ligados aos tribunais de contas. Não fica bem.